O tráfico internacional de pessoas é considerado um crime invisível, difícil de ser comprovado e com punições tímidas. Agora ele ganhou status de prioridade dado pelo governo federal. Mas o combate a esse tipo de crime é uma parada complicada, porque a legislação brasileira é atrasada e não tipifica o sequestro de pessoas para tráfico de órgãos, por exemplo. Além disso, as vítimas traficadas têm vergonha ou dificuldade de denunciar a situação. E não há profissionais treinados para lidar com esse problema. O deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, presidente da CPI do tráfico de pessoas, montada e em funcionamento aqui na Câmara, adiantou que a comissão vai propor uma série de ajustes e mudanças na legislação atual para coibir e dificultar o tráfico humano no país. O deputado é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, a gente acompanha, de vez em quando sai uma notícia aqui e outra ali, mas parece que o buraco é mais embaixo, né? Claro. Parece que o problema é muito maior do que o que a gente lê nos jornais ou vê na televisão. Exatamente. Esse problema do tráfico humano, do tráfico de pessoas, não é tão excepcional, tão episódico como a maioria da sociedade pensa. E eu diria até que o Estado brasileiro ainda está muito lento no enfrentamento dessa questão. Esse mercado, desse crime, dessa organização criminosa que trabalha em torno disso, movimenta, só para se ter uma ideia, algo em torno de 30 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro. E vitima mais de 3 milhões de pessoas, segundo os dados da ONU. E o Brasil está entre os 6 países que mais praticam esse tipo de atividade de crime. Então, não é uma coisa tão episódica, é uma coisa muito mais recorrente, muito mais presente, muito mais próximo de cada um. O problema, como você disse, é um crime que não está estampado, essa sujeira toda está debaixo do tapete. Ele é um crime que está escondido, está submerso nas listas de desaparecidos, em uma série de outras camuflagens diferentes de outros tipos penais, que você tem flagrante, homicídio, lesões corporais, outras coisas dessa natureza. Então, primeira conclusão que se tira, é absolutamente fundamental que a sociedade se encoraje e denuncie. Só para pegar os últimos episódios, o caso da boate que foi estourada pela Polícia Federal em Salamanca, na Espanha, onde inclusive uma brasileira foi resgatada, dentre outras mulheres. Isso só aconteceu porque uma mãe resolveu usar o Disque 100, que junto com o Disque 180, hoje são instrumentos que qualquer pessoa, inclusive no anonimato, pode utilizar. O caso também ocorrido lá em Belo Monte, no município de Vitória do Xingu, próximo de Altamira, no Pará, em que 34 mulheres, inclusive uma menor de idade, foram resgatadas pela polícia também. Só aconteceu porque esta menor fugiu e denunciou a uma conselheira tutelar e aí a operação. Então, se isto não acontecer, a denúncia, dificilmente o Estado enxerga à luz do dia esse tipo de coisa, pelas razões que você já disse. Há constrangimento, há ameaça, são organizações criminosas, essas mulheres ficam aprisionadas, inclusive devendo cada vez mais, porque já chegam para essas operações devendo a passagem, muitas vezes o passaporte, quando é tráfico internacional, devendo comida, devendo hospedagem, devendo vestuário, e aí tem que trabalhar para pagar. Enquanto não saldam a dívida, e não é fácil saldar, tá certo? Elas não conseguem se libertar deste aprisionamento. Agora a gente está vendo aí na televisão, a Glória Pérez está prestando um serviço a essa causa com a novela Salve Jorge. Mais uma vez denuncia essas situações. Mas está trabalhando da questão do tráfico de mulheres para sexo. Isso. Agora existe toda uma bebês outra... também parece que ela tráfico de bebês parece que já entrou. Mas a questão ela é muito mais ampla, porque essa coisa que eu citei do tráfico para órgãos, tráfico de órgãos, é também extremamente grave. Claro, tudo é muito grave, tudo que diz respeito à dignidade humana, à vida humana, é o bem jurídico mais importante que a sociedade tem, e lamentavelmente nem a sociedade, nem o Estado brasileiro
trata com esta importância. Você vê o nosso Código Penal, ele penaliza muito mais, ele agride muito mais, ele enquadra muito mais o crime patrimonial, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, do que o tráfico da vida humana. Tá certo? É muito mais fácil você ter uma rede de... A dosimetria da pena, por exemplo, com relação aos crimes contra a pessoa, e o tráfico humano é o crime que atenta contra a vida, muitas vezes você tem penalizações da exploração, brandas de 1 a 4 anos, que é a mesma dosimetria do furto no celular, por exemplo. Veja a que ponto se chegou. Então, a CPI vai propor um aperto na legislação? A legislação brasileira só prevê tráfico de pessoas para fins de exploração sexual de mulheres. Então, o tráfico de órgãos clandestino, a adoção ilegal de bebês, como foi o caso de Monte Santo, e que a novela também, e mais uma vez a nossa reverência, a Glória Pérez, que sempre aborda temas sociais dessa importância. O problema, por exemplo, modelos, dessas agências de modelo, né? É muito fácil você seduzir uma família ou uma menina vulnerável economicamente, sucesso, da fama. Prometendo fama, dinheiro, empoderamento e se transformar numa Gisele Bündchen da vida, e de repente essa menina se vê lá fora ou aqui mesmo dentro na prostituição de luxo. É muito fácil, por exemplo, você seduzir um garoto para uma escolinha de futebol, como já foi denunciado na Portuguesa de Desportos e agora no Piauí, em Aracaju também, em que crianças foram vítimas de abuso sexual por conta de um olheiro, né, desses treinadores chamados olheiros, em que a família é seduzida por esta ideia de que vai ser também um garoto bem-sucedido, empoderado, com uma Ferrari do ano, como os grandes jogadores de futebol. O processo é sempre o mesmo. O mesmo, quer dizer, então é preciso que a sociedade tenha, primeiro, a compreensão de que este problema é mais grave, porque ninguém consegue combater ou se prevenir daquilo que não é conhecido. Então é preciso... Isto que está acontecendo na novela não tem nada de ficção. Sexta-feira nós estávamos na Bahia ouvindo o depoimento de uma moça que foi resgatada nessa operação de Salamanca, nessa operação da Polícia Federal na Espanha. Exatamente igual o que aparece. Mais grave, não é igual, é mais grave o depoimento que nós ouvimos dessa moça, é mais grave do que isto que nós estamos vendo aqui na novela com a Morena, com a Jéssica, não sei o quê. Então é preciso, a CPI, um dos objetivos da CPI é apresentar ao Congresso... sobre isso, né? Que além do relatório, do relato dos fatos, do ponto de vista de proposição legislativa, que é o nosso caso, estamos na Câmara dos Deputados. Exatamente. O que a CPI pretende fazer? Nós vamos apresentar um conjunto de propostas ao Poder Legislativo. Já conversamos e temos uma audiência com o ministro, com o presidente da Casa, o deputado Henrique Alves. Vamos ao presidente do Senado apresentar um conjunto de sugestões de modernização, de atualização legislativa, seja no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei moderna, contemporânea, positiva, mas tem atos, por exemplo, de uma criança de 12 anos poder pegar um avião em Belém do Pará e descer em São Paulo sem ter necessariamente a tutela, a autorização do pai, do juiz, da mãe, do responsável. É uma brecha na lei. Claro que é uma brecha. Na nossa opinião, isso vai dar polêmica, mas na nossa opinião, e acho que na opinião da maioria dos membros da CPI, é uma vulnerabilidade desnecessária. A questão da legislação de migração também, a legislação dos estrangeiros, isso tudo são instrumentos jurídicos completamente obsoletos que precisam ser atualizados para que a gente possa ter um combate mais eficaz sem falar, a esse crime hediondo. Nós já estamos no finzinho, eu pediria que o senhor fosse breve, mas sem deixar de falar nas pessoas que entram no Brasil e são exploradas, quer dizer, haitianos, do ponto de vista da mão de obra. Bolivianos, na Zara, na loja pernambucana. Já teve várias denúncias. Nós mesmos aqui na Comissão de Direitos Humanos recebemos as denúncias da Zara em que pessoas estavam submetidas a uma jornada de 12, 14 horas de trabalho, menores, para receber R$3 por uma peça que é vendida por R$600 numa boutique, numa vitrine de shopping center. Então, este tipo de trabalho também é tráfico humano, porque essas pessoas ficam enclausuradas na ilegalidade, ao arrepio da legislação e, portanto, precisam ser combatidas. Deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.